A história de Nastenka. Metade da minha história você já sabe, e isto é, você sabe que eu tenho uma avó idosa. Se a outra metade for tão breve assim. Interrompi, rindo. Fique quieto e ouça. Antes de tudo, você deve concordar em não me interromper, senão, talvez eu fique confusa. Vamos lá, ouça tranquilamente. Eu tenho uma avó idosa. Eu caí nas mãos dela quando era bem pequena, pois meu pai e minha mãe estão mortos. Supõe-se que minha avó tenha sido mais rica, pois agora ela lembra dos dias melhores. Ela me ensinou francês e depois arranjou uma professora para mim. Quando eu tinha 15 anos, e agora tenho 17, paramos de ter aulas. Foi nessa época que eu me meti em encrenca. O que fiz não vou te contar, basta dizer que não foi muito importante. Mas minha avó me chamou uma manhã e disse que, como ela era cega, não podia cuidar de mim. Ela pegou um alfinete e prendeu meu vestido ao dela, e disse que ficaríamos assim pelo resto de nossas vidas se, é claro, eu não me tornasse uma menina melhor. Na verdade, a princípio era impossível se afastar dela, e eu tinha que trabalhar, ler e estudar, tudo ao lado da avó. Eu tentei enganá-la uma vez e persuadi Fekla a ficar no meu lugar. Fekla é nossa faxineira, ela é surda. Fekla ficou lá no meu lugar, a avó estava dormindo na poltrona na época, e eu fui ver uma amiga ali perto. Bem, isso acabou em confusão. A avó acordou enquanto eu estava fora e fez algumas perguntas. Ela achou que eu ainda estava sentada quietinha no meu lugar. Fekla viu que a avó estava perguntando alguma coisa para ela, mas não conseguiu entender o que era. Ela ficou se perguntando o que fazer, desfez o alfinete e fugiu. Neste ponto, Nastenka parou e começou a rir. E eu ri com ela. Ela parou imediatamente. Sabe de uma coisa, não ria da avó. Eu rio porque é engraçado. O que posso fazer, já que a avó é assim, mas ainda assim gosto dela de certo modo? Ah, bem, eu levei um castigo naquela vez. Tive que voltar para o meu lugar imediatamente, e depois disso não me deixaram sair. Ah, esqueci de te contar que a nossa casa é nossa, ou seja, é da avó, é uma casinha de madeira com 3 janelas tão velhas quanto a avó, com um andar superior. Bem, se mudou para o nosso andar superior um novo inquilino. Então você tinha um inquilino antigo? Observei casualmente. Sim, claro, respondeu Nastenka, e alguém que sabia se calar melhor do que você. Na verdade, ele quase nunca usava a língua. Era um homem velho, mudo, cego, aleijado e enrugado, a ponto de não poder mais viver. Então, ele morreu, então tivemos que encontrar um novo inquilino, pois não podíamos viver sem um inquilino. O aluguel, junto com a pensão da avó, é quase tudo o que temos. Mas o novo inquilino, como o destino quis, era um jovem, um estrangeiro de fora daqui. Como ele não pechinchou sobre o aluguel, a avó aceitou, e só depois ela me perguntou: diga-me, Nastenka, como é o nosso inquilino, ele é jovem ou velho? Eu não queria mentir, então disse à avó que ele não era exatamente jovem e que também não era velho. E ele é agradável de se olhar? Perguntou a avó. Novamente, eu não queria contar uma mentira, sim, ele é agradável de se olhar, avó, eu disse. E a avó disse: ah, que incômodo, que incômodo. Eu lhe digo isso, minha querida, para que você não fique olhando para ele. Que tempos são esses? Porque um inquilino insignificante como esse deve ser agradável de se olhar também, era muito diferente nos velhos tempos. A avó estava sempre lamentando os velhos tempos, ela era mais jovem nos velhos tempos, e o sol era mais quente nos velhos tempos, e o creme não azedava tanto nos velhos tempos, sempre eram os velhos tempos. Eu ficava quieta e calada e pensava comigo mesma, por que a avó sugeriu isso para mim? Por que ela perguntou se o inquilino era jovem e bonito? Mas era só isso, apenas pensei nisso, comecei a contar meus pontos novamente, continuei a tricotar minha meia e esqueci tudo sobre isso. Bem, numa manhã o inquilino veio nos ver, ele perguntou sobre uma promessa de papel de parede para seus quartos. Uma coisa levou à outra. A avó estava falante, e ela disse: vá, Nastenka, para o meu quarto e traga a minha régua. Eu pulei imediatamente, eu fiquei vermelha por completo, não sei porquê, e esqueci que estava sentada presa à avó, em vez de desfazer o alfinete silenciosamente, para que o inquilino não visse, eu pulei e a cadeira da avó se mexeu. Quando vi que o inquilino já sabia tudo sobre mim, fiquei vermelha, parei como se tivesse levado um tiro e de repente comecei a chorar. Eu me senti tão envergonhada e miserável naquele momento, que não sabia para onde olhar. A avó gritou: o que você está esperando? E eu fiquei ainda pior.
Quando o inquilino viu que eu estava envergonhada por causa dele, ele se curvou e foi embora imediatamente. Depois disso, eu me senti pronta para morrer com o menor barulho no corredor. É o inquilino, eu ficava pensando, eu desfiz furtivamente o alfinete por precaução. Mas sempre acabava que não era ele, ele nunca vinha. Passou uma quinzena, o inquilino mandou uma mensagem através da Fiocla que tinha uma grande quantidade de livros franceses, e que todos eram bons livros que eu poderia ler, então a avó não gostaria que eu os lesse para que eu não ficasse entediada. A avó concordou com gratidão, mas ficava perguntando se eram livros morais, pois se os livros fossem imorais, isso seria fora de questão, alguém aprenderia coisas ruins com eles. E o que eu aprenderia, avó? O que está escrito neles? Ah, ela disse. O que está descrito neles é como os jovens seduzem garotas virtuosas, como, sob o pretexto de que querem se casar com elas, as levam embora das casas de seus pais, como depois eles abandonam essas garotas infelizes ao seu destino, e elas perecem da maneira mais lamentável. Eu li muitos livros, disse a avó, e está tudo tão bem descrito que alguém fica acordado a noite toda e lê escondido. Então, tome cuidado para não ler isso, Nastenka, disse ela. Que livros ele mandou? São todos romances de Walter Scott, avó. Romances de Walter Scott. Mas espere, não tem algum truque nisso? Olhe, será que ele não enfiou uma carta de amor entre eles? Não, avó, eu disse, não tem uma carta de amor. Mas olhe debaixo da capa, eles às vezes escondem debaixo das capas, esses patifes. Não, avó, não tem nada debaixo da capa. Bom, então está tudo bem. Então começamos a ler Walter Scott, e em um mês ou algo assim, tínhamos lido quase a metade. Então ele nos mandou mais e mais. Ele nos mandou Pushkin também, de modo que no final eu não conseguia mais ficar sem um livro e parei de sonhar com quão bom seria casar com um príncipe chinês. Foi assim que as coisas estavam quando um dia eu acabei conhecendo nosso inquilino no corredor. A avó tinha me enviado para pegar algo. Ele parou, eu fiquei vermelha e ele ficou vermelho, ele riu, no entanto, me cumprimentou, perguntou sobre a avó e disse, bem, você leu os livros? Eu respondi que sim. Qual você gostou mais? Ele perguntou. Eu disse, Ivanhoe e Pushkin, esses são os que eu mais gostei, e assim nossa conversa terminou por aquela vez. Uma semana depois, o encontrei novamente no corredor. Dessa vez a avó não me enviou, eu queria pegar algo para mim mesma. Já passava das 2, e o inquilino costumava voltar para casa naquele horário. Boa tarde, ele disse. Eu disse boa tarde também. Você não está entediada, ele disse, ficando o dia todo com sua avó? Quando ele perguntou isso, eu fiquei vermelha, eu não sei porquê, e eu me senti envergonhada, e novamente me senti ofendida, suponho que porque outras pessoas também tinham começado a me perguntar sobre isso. Eu queria ir embora sem responder, mas eu não tinha forças. Escute, ele disse, você é uma boa garota. Desculpe-me por falar com você assim, mas eu asseguro que desejo o seu bem tanto quanto sua avó. Você não tem amigos para visitar? Eu disse a ele que não tinha tido nenhum amigo além de Mashenka, e ela tinha ido embora para Pskov. Escute, ele disse, você gostaria de ir ao teatro comigo? Ao teatro. E a avó? Mas você teria que ir sem a sua avó saber, ele disse. Não, eu disse, eu não quero enganar a avó. Tchau. Bom, tchau, ele respondeu, e não disse mais nada. Somente depois do jantar ele veio nos ver, sentou-se muito tempo conversando com a avó, perguntou a ela se ela saía para algum lugar, se tinha conhecidos, e de repente disse, eu reservei uma caixa no teatro para esta noite, vão apresentar O Barbeiro de Sevilha. Meus amigos tinham a intenção de ir, mas depois desistiram, então o ingresso ficou sobrando. O Barbeiro de Sevilha, exclamou a avó, porque é o mesmo que eles costumavam encenar nos velhos tempos? Sim, é o mesmo barbeiro, ele disse, e olhou para mim. Eu vi o que aquilo significava e fiquei vermelha, meu coração começou a bater ansiosamente. Com certeza, eu conheço, disse a avó, porque eu fiz o papel de Rosina eu mesma nos velhos tempos, em uma apresentação privada. Então vocês gostariam de ir hoje? Disse o inquilino. Ou o meu ingresso será desperdiçado. De todas as maneiras, vamos, disse a avó, por que não deveríamos? E minha Nastenka aqui nunca foi ao teatro. Minha nossa, que alegria!
Nós nos arrumamos imediatamente, vestimos nossas melhores roupas e saímos. Embora a avó fosse cega, ainda assim ela queria ouvir a música. Além disso, ela é uma alma bondosa. O que ela mais se importava era me divertir. Nós nunca teríamos ido por conta própria. Quais foram minhas impressões de O Barbeiro de Sevilha eu não vou contar para você, mas durante toda aquela noite, nosso inquilino olhava para mim de maneira tão gentil, falava tão educadamente, que eu percebi imediatamente que ele tinha querido me testar de manhã quando propôs que eu fosse com ele sozinha. Bem, foi uma alegria. Fui para a cama tão orgulhosa, tão feliz, meu coração batia tão rápido que fiquei um pouco febril, e a noite toda eu estava delirando sobre O Barbeiro de Sevilha. Eu esperava que ele nos visitasse com mais frequência depois disso, mas não foi nada assim. Ele quase parou de vir. Ele só vinha cerca de uma vez por mês, e mesmo assim apenas para nos convidar para o teatro. Fomos mais 2 vezes. Mas eu não estava nada satisfeita com isso, eu vi que ele apenas tinha pena de mim porque eu era tão maltratada pela avó, e isso foi tudo. Conforme o tempo passava, eu ficava cada vez mais inquieta, não conseguia ficar quieta, não conseguia ler, não conseguia trabalhar, às vezes eu ria e fazia algo para irritar a avó, em outro momento eu chorava. Finalmente, eu emagreci e quase fiquei doente. A temporada de ópera terminou, e nosso inquilino havia parado completamente de nos visitar, sempre que nos encontrávamos, sempre no mesmo corredor, é claro, ele fazia uma reverência silenciosa, tão séria, como se não quisesse falar, e ia para a porta da frente, enquanto eu continuava parada no meio da escada, vermelha como uma cereja, pois todo o sangue subia à minha cabeça ao vê-lo. Agora o fim está próximo. Há apenas um ano, em maio, o inquilino veio até nós e disse à avó que ele tinha encerrado seus negócios aqui e que ele precisava voltar a Moscou por 1 ano. Quando ouvi isso, caí numa cadeira quase morta, a avó não percebeu nada, e tendo nos informado que ele estava nos deixando, ele fez uma reverência e foi embora. O que eu iria fazer? Eu pensava e pensava, me preocupava e me preocupava, e finalmente tomei minha decisão. No dia seguinte ele iria embora, e decidi que tudo terminaria naquela noite, quando a avó fosse dormir. E assim aconteceu. Fiz um pacote com todas as minhas roupas, toda a roupa de que precisava, e com o pacote na mão, mais morta do que viva, subi as escadas até o nosso inquilino. Acredito que devo ter ficado 1 hora na escada. Quando abri a porta dele, ele gritou ao me ver. Ele pensou que eu era um fantasma e correu para me dar água, pois mal conseguia ficar em pé. Meu coração batia tão violentamente que minha cabeça doía, e eu não sabia o que estava fazendo. Quando me recuperei, comecei colocando o meu pacote na cama dele, sentei-me ao lado dele, escondi o rosto nas mãos e comecei a chorar copiosamente. Acho que ele entendeu tudo de uma vez, e olhou para mim tão tristemente que meu coração se despedaçou. Escute, ele começou, escute, Nastenka, eu não posso fazer nada, eu sou um homem pobre, pois não tenho nada, nem mesmo uma posição decente. Como poderíamos viver, se eu fosse me casar com você? Conversamos por muito tempo, mas finalmente fiquei completamente frenética, disse que não conseguia continuar vivendo com a avó, que iria fugir dela, que não queria ser presa a ela, e que iria para Moscou, se ele quisesse, porque eu não conseguia viver sem ele. Vergonha, orgulho e amor estavam todos clamando dentro de mim ao mesmo tempo, e caí na cama quase em convulsões, com tanto medo de uma recusa. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, depois se levantou, veio até mim e pegou minha mão. Escute, minha querida Nastenka, escute, e eu juro que se eu estiver em uma posição para me casar, você fará minha felicidade. Eu te asseguro que agora você é a única que poderia me fazer feliz. Escute, estou indo para Moscou e ficarei lá apenas 1 ano, espero estabelecer minha posição. Quando eu voltar, se você ainda me amar, juro que seremos felizes. Agora é impossível, eu não sou capaz, eu não tenho o direito de prometer nada. Bem, repito, se não for dentro de 1 ano, certamente será algum tempo, é claro, se você não preferir ninguém mais, pois não posso e não me atrevo a te prender por qualquer tipo de promessa. Foi isso que ele me disse, e no dia seguinte ele foi embora. Nós concordamos em não dizer uma palavra para a avó, e esse era o desejo dele. Bem, minha história está quase terminada agora. Há apenas 1 ano passou. Ele chegou, ele esteve aqui por 3 dias, e o quê? Eu gritei, impaciente para ouvir o final. E até agora ele não se mostrou, respondeu Nastenka, como se estivesse reunindo coragem. Não há sinal ou som dele. Aqui ela parou, fez uma pausa por 1 minuto, abaixou a cabeça e,
cobrindo o rosto com as mãos, rompeu em soluços tão intensos que deu uma pontada no meu coração ao ouvi-los. Eu não esperava de forma alguma tal desfecho. Nastenka, comecei timidamente com uma voz insinuante, Nastenka. Pelo amor de Deus, não chore. Como você sabe? Talvez ele ainda não esteja aqui. Ele está, repetiu Nastenka. Ele está aqui, e eu sei disso. Fizemos um acordo na época, naquela noite, antes de ele partir, quando dissemos tudo o que eu contei a você e chegamos a um entendimento, então viemos dar um passeio neste aterro. Eram 10 horas, sentamos neste banco. Eu não estava chorando então, era doce para mim ouvir o que ele dizia. E ele disse que viria até nós assim que chegasse, e se eu não o recusasse, então contaríamos tudo para a avó. Agora ele está aqui, eu sei disso, e mesmo assim ele não vem. E novamente ela irrompeu em lágrimas. Meu Deus, não posso fazer nada para ajudar você em sua tristeza, eu gritei, levantando-me do banco em completa desesperança. Diga-me, Nastenka, não seria possível para mim ir até ele? Isso seria possível, ela perguntou de repente, levantando a cabeça. Não, claro que não, disse-me corrigindo, mas eu digo o seguinte, escreva uma carta. Não, isso é impossível, eu não consigo fazer isso, ela respondeu com decisão, curvando a cabeça e não me olhando. Como impossível? Por que é impossível? Eu continuei, segurando minha ideia. Mas, Nastenka, isso depende do tipo de carta, existem cartas e cartas e... Ah, Nastenka, estou certo, confie em mim, não vou te dar um conselho ruim. Tudo pode ser resolvido. Você deu o primeiro passo, por que não agora? Eu não posso. Não posso. Pareceria como se eu estivesse me impondo a ele. Ah, minha querida Nastenka, eu disse, mal conseguindo esconder um sorriso, não, você tem o direito, na verdade, porque ele fez uma promessa a você. Além disso, posso ver por tudo que ele é um homem de sentimentos delicados, que ele se comportou muito bem, continuei, cada vez mais envolvido pela lógica dos meus próprios argumentos e convicções. Como ele se comportou? Ele se comprometeu com uma promessa, e ele disse que se ele se casasse, não casaria com ninguém além de você, e ele te deu total liberdade para recusá-lo imediatamente. Nessas circunstâncias, você pode dar o primeiro passo, você tem o direito, você está na posição privilegiada. Se, por exemplo, você quisesse libertá-lo de sua promessa. Escute, como você escreveria? Escrever o quê? É essa a carta. Eu vou te dizer como eu escreveria, prezado senhor. Realmente tenho que começar assim, prezado senhor? Certamente você deve. Embora, afinal de contas, eu não sei, eu imagino. Bem, e depois? Prezado senhor, peço desculpas por... Mas, não há necessidade de se desculpar, o próprio fato justifica tudo. Escreva simplesmente, e estou escrevendo para você. Perdoe-me minha impaciência, mas tenho sido feliz por um ano inteiro na esperança. Sou culpada por não conseguir suportar um dia de dúvida agora? Agora que você chegou, talvez tenha mudado de ideia. Se for o caso, esta carta é para dizer que eu não me queixo, nem o culpo. Não o culpo porque não tenho poder sobre o seu coração, tal é o meu destino. Você é um homem honrado. Você não vai sorrir ou ficar aborrecido com essas linhas impacientes. Lembre-se de que são escritas por uma pobre garota, que ela está sozinha, que não tem ninguém para orientá-la, ninguém para aconselhá-la, e que ela mesma nunca conseguiu controlar o seu coração. Mas me perdoe por uma dúvida ter roubado, mesmo que por um instante, o meu coração. Você não é capaz de insultar, mesmo em pensamento, aquela que tanto amou e ainda ama você. Sim, é exatamente o que eu estava pensando, exclamou Nastenka, e seus olhos brilharam de alegria. Oh, você resolveu minhas dificuldades, e Deus o enviou para mim. Obrigada. O quê? Por Deus me ter enviado, respondi, olhando encantado para o rosto alegre dela. Bem, sim, por isso também. Ah, Nastenka. Porque a gente agradece a algumas pessoas por estarem vivas ao mesmo tempo que a gente, e eu agradeço a você por ter me encontrado, por poder lembrar de você por toda a minha vida. Bem, chega. Mas agora eu te digo,
escute, e fizemos um acordo então de que assim que ele chegasse, ele me deixaria saber, deixando uma carta com algumas pessoas simples e boas de meu conhecimento que não sabem de nada sobre isso, ou, se fosse impossível escrever uma carta para mim, pois uma carta nem sempre conta tudo, ele estaria aqui às 10 horas no dia em que chegasse, onde tínhamos combinado nos encontrar. Eu sei que ele já chegou, mas agora é o terceiro dia, e não há sinal dele nenhuma carta. É impossível para mim sair da avó de manhã. Entregue minha carta amanhã para aquelas pessoas gentis sobre as quais falei para você, e eles enviarão para ele, e se houver uma resposta, você traga-a amanhã às 10 horas. Mas a carta. Veja, você precisa escrever a carta primeiro. Então talvez tudo precise ser feito depois de amanhã. A carta, disse Nastenka, um pouco confusa. A carta, mas ela não terminou. Primeiro ela virou o rosto para longe de mim, corou como uma rosa e de repente senti em minha mão uma carta que evidentemente havia sido escrita muito antes, toda pronta e selada. Uma doce e charmosa lembrança familiar flutuou em minha mente. Rosina, comecei. Rosina, ambos cantarolamos juntos, eu quase a abraçando com alegria, enquanto ela corava como só ela sabia corar e ria através das lágrimas que cintilavam como pérolas em seus cílios pretos. Chega. Tchau agora, ela disse falando rapidamente. Aqui está a carta, aqui está o endereço para onde você deve levá-la. Adeus, até nos encontrarmos de novo. Até amanhã. Ela apertou ambas as minhas mãos calorosamente, acenou com a cabeça e voou como uma flecha pela rua lateral. Eu fiquei parado por um longo tempo a observando com os olhos. Até amanhã. Até amanhã, ecoava em meus ouvidos enquanto ela desaparecia da minha vista.